barulho metálico do motor ecoou pela avenida movimentada da Muca como um grito de socorro. Beatriz Sampaio apertou o volante do BMW prateado e sentiu o suor frio escorrer pela testa enquanto observava a luz vermelha piscando insistentemente no painel. Eram 4:30 da tarde de uma quinta-feira de novembro. O trânsito estava impossível e ela tinha uma reunião crucial no Porto de Santos em 2 horas. Não podia ser naquele momento. Não quando estava tão perto de fechar o maior contrato de exportação da história da Sampaio Têxtil. 3 anos de negociações com uma rede de lojas mexicanas dependiam daquele encontro. E agora, seu carro decidia ter problemas justamente quando mais precisava dele. O motor começou a fazer um ruído ainda mais preocupante, obrigando-a a reduzir a velocidade. Os carros atrás buzinavam impacientes, típico do trânsito paulistano em horário de rush. Beatriz respirou fundo e ligou o pisca-alerta, procurando com os olhos um lugar para parar. Ao longe, entre um conjunto de sobrados antigos e uma padaria com letreiro desbotado, viu uma placa singela: Oficina Andrade, Serviços Automotivos. Não tinha escolha. Mesmo sendo uma oficina pequena e aparentemente simples, era sua única opção no momento. Conseguiu manobrar o carro até a entrada estreita, onde um portão de ferro entreaberto dava acesso a um pátio pequeno, com alguns veículos em manutenção. O cheiro de óleo diesel, misturado ao aroma de café coado, que vinha das casas vizinhas, criava uma atmosfera completamente diferente do mundo corporativo em que vivia. Beatriz desligou o motor e ficou alguns segundos observando o ambiente. Era um local modesto, mas organizado. As ferramentas estavam arrumadas, o chão limpo, e havia uma sensação de ordem que a tranquilizou um pouco. Ao descer do carro, ajeitou o blazer do terno cinza Armani e checou rapidamente a maquiagem no retrovisor lateral. Mesmo em situações adversas, mantinha a postura elegante que a posição exigia. Aos 35 anos, comandava um império têxtil que faturava 200 milhões por ano, vestia celebridades e exportava para toda a América Latina. Cada movimento seu era calculado, cada palavra pesada. Não podia demonstrar fragilidade, especialmente diante de desconhecidos. Caminhou em direção ao que parecia ser a recepção, um espaço pequeno com algumas cadeiras de plástico, uma mesa de madeira antiga e um calendário da oficina pendurado na parede. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida dividia espaço com uma foto desbotada do Pelé comemorando um gol. Era um ambiente que contava histórias, bem diferente dos escritórios assépticos em que estava acostumada a transitar. "Boa tarde", chamou, tentando localizar alguém. Sua voz ecoou pelo espaço semicoberto, onde podia ouvir o barulho de ferramentas em atividade. "Já vou atendê-la", respondeu uma voz masculina vinda dos fundos da oficina. Era um timbre grave, mas gentil, com o sotaque característico de quem nasceu e cresceu na zona leste de São Paulo. Beatriz aproveitou os minutos de espera para observar melhor o ambiente. Havia algo reconfortante naquela simplicidade. As paredes tinham marcas do tempo, mas tudo estava impecavelmente limpo. Uma estante de metal guardava peças organizadas por tamanho, etiquetadas à mão com letra caprichada. Na mesa da recepção, alguns orçamentos escritos em formulários simples mostravam preços honestos e descrições detalhadas dos serviços. Foi então que ele apareceu, limpando as mãos num pano já manchado de óleo. Rafael Andrade tinha 32 anos, e o tipo de presença que transmitia competência sem necessidade de palavras. Era alto, de ombros largos moldados por anos de trabalho físico, cabelos castanhos ligeiramente desalinhados e olhos escuros que pareciam ler o mundo com honestidade. Usava um macacão azul marinho com seu nome bordado no peito, e havia algo em sua postura que indicava orgulho pelo trabalho que fazia. "Em que posso ajudá-la?", perguntou, e Beatriz notou que ele a cumprimentou olhando diretamente em seus olhos, sem deixar o olhar vagar como tantos outros homens faziam. Havia respeito genuíno em sua abordagem. "Meu carro começou a fazer um barulho estranho e a luz do motor está piscando", explicou ela, apontando para o BMW. "Tenho uma reunião muito importante em Santos e não posso me atrasar." Rafael secou completamente as mãos antes de estendê-la para cumprimentá-la. "Rafael Andrade, dono da oficina.
Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. O aperto de mão foi firme, mas delicado, e Beatriz notou que suas mãos eram calejadas pelo trabalho, mas limpas e cuidadas. Havia dignidade em cada gesto dele, uma autenticidade que raramente encontrava em seu círculo social. Caminharam juntos até o carro, onde Rafael pediu licença para ligar o motor e escutar o ruído. Inclinando-se para ouvir melhor, franziu levemente a testa, concentrado no diagnóstico. Beatriz observou como ele trabalhava com método e seriedade, sem pressa, mas com eficiência evidente. Pelo som e pela luz que está piscando, parece ser o sensor de temperatura do motor, disse após alguns minutos de análise. É um problema relativamente simples de resolver, mas não deve dirigir assim até Santos. O motor pode superaquecer, e aí o problema seria bem maior. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Alívio por não ser nada grave, preocupação com os horários apertados que comandavam sua vida. Quanto tempo leva para consertar? Perguntou, já calculando mentalmente se conseguiria remarcar a reunião. Uns 40 minutos no máximo. Preciso trocar o sensor e fazer alguns testes para garantir que está tudo funcionando bem. Rafael falou com a tranquilidade de quem conhecia profundamente seu ofício. Se quiser, pode aguardar na sala. Tem café fresquinho, a vizinha trouxe brigadeiros hoje de manhã. Era uma gentileza simples, mas sincera, que contrastava com a eficiência fria dos concierges de hotel 5 estrelas aos quais estava acostumada. Beatriz aceitou o convite e se instalou na pequena recepção, de onde podia observar Rafael trabalhando. Ele se movia com precisão entre as ferramentas, cada gesto calculado e eficiente. Não havia desperdício de movimentos ou tempo. Era fascinante observar alguém que dominava completamente sua área de atuação, que trabalhava com as mãos e via resultados concretos de seu esforço. Seu mundo era feito de planilhas, reuniões e decisões abstratas que movimentavam milhões, mas raramente via o produto final de forma tão direta. O café era forte e aromático, servido em uma caneca de porcelana simples, mas limpa. Os brigadeiros caseiros tinham gosto de infância, de festas de aniversário em casas de família, memórias que havia quase esquecido entre os eventos corporativos com canapés sofisticados e champanhe francês. Enquanto esperava, Beatriz tentou responder alguns e-mails no celular, mas se pegava constantemente observando Rafael trabalhar. Havia algo hipnótico em sua concentração, na forma como suas mãos hábeis manuseavam as ferramentas, na seriedade com que tratava cada detalhe do reparo. O céu paulistano, que estava nublado desde a manhã, começou a escurecer de forma ameaçadora. As nuvens carregadas prometiam chuva forte, típica das tardes de novembro na capital. Beatriz olhou o relógio e calculou que, mesmo com o reparo concluído no tempo previsto, chegaria atrasada em Santos se o trânsito estivesse pesado. Está quase pronto, informou Rafael, emergindo debaixo do capô com um sensor nas mãos. Era exatamente o que imaginei. Este aqui estava com defeito, causando a falsa leitura de temperatura. Vou instalar o novo e fazer um teste completo. A naturalidade com que explicava o problema, sem usar termos técnicos desnecessários ou tentar impressioná-la com conhecimento, demonstrava segurança verdadeira. Era refrescante conversar com alguém que não tentava provar nada, que simplesmente fazia seu trabalho bem feito. Você herdou a oficina da família? Perguntou Beatriz, genuinamente curiosa sobre a história daquele lugar que respirava tradição. Rafael sorriu enquanto instalava o sensor novo. Meu pai abriu aqui há 15 anos. Aprendi tudo com ele desde pequeno. Quando ele se foi, há 3 anos, assumi o negócio. É um lugar honesto, onde a gente trata bem os clientes e cobra justo pelo serviço. Havia orgulho em suas palavras, mas também uma melancolia sutil ao mencionar o pai. Beatriz entendeu que estava diante de alguém que carregava responsabilidades e memórias em cada parafuso que apertava. O primeiro trovão ecoou ao longe, anunciando a tempestade que se aproximava. Rafael ergueu os olhos para o céu carregado e acelerou ligeiramente o trabalho, não por pressa, mas por experiência de quem conhecia o ritmo das chuvas paulistanas. Pronto, anunciou finalmente, limpando as mãos novamente.
Pode ligar o motor. Beatriz girou a chave e o motor funcionou perfeitamente, sem ruídos estranhos e com a luz de advertência apagada. A eficiência do reparo a impressionou, assim como a honestidade evidente do diagnóstico. Em seu mundo, era comum encontrar pessoas que complicavam problemas simples para cobrar mais caro. "Quanto fica?" perguntou, já tirando a carteira da bolsa de grife. R$ 170. O sensor custou 120 e 50 de mão de obra. Era um preço justo, quase baixo demais considerando a qualidade do serviço. Beatriz tinha o hábito de gorjetas generosas, especialmente quando o atendimento superava expectativas, e ofereceu R$ 500. Rafael olhou para o dinheiro e depois para ela, com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser interpretado como leve constrangimento. "Senhora, o serviço custa 170. Não aceito mais que isso." A firmeza respeitosa, mas inabalável, com que recusou o dinheiro extra, deixou Beatriz genuinamente surpresa. Em seu mundo, propinas e favores financeiros eram moeda corrente. Encontrar alguém que recusasse dinheiro por princípios era algo quase inédito em sua experiência. Foi nesse momento que o céu desabou sobre São Paulo, como apenas as chuvas paulistanas sabem fazer, transformando a tarde em uma cortina d'água impiedosa que parecia querer lavar a cidade inteira. A chuva caía com a intensidade de uma cachoeira, transformando as ruas da Muca em rios temporários. Beatriz olhou pela porta da oficina e viu sua agenda do dia sendo literalmente lavada pela tempestade. Não havia como dirigir naquelas condições, mesmo com o carro funcionando perfeitamente. "Não vai conseguir sair com essa chuva", comentou Rafael, observando a cortina d'água que se formara na entrada da oficina. "Essas tempestades de novembro costumam durar pelo menos 1 hora. É melhor esperar diminuir um pouco." Beatriz suspirou, pegou o celular e ligou para sua assistente. "Marina, vou ter que remarcar a reunião de Santos. Estou presa em uma oficina na Muca por causa da chuva. Sim, é sério. Fale com o Sr. Gutierrez, que reagendaremos para amanhã de manhã, mesmo horário." Desligou e se sentou novamente na cadeira de plástico, resignada com a situação. Por mais que controlasse cada aspecto de sua vida empresarial, não podia controlar o clima. Era uma lição de humildade que raramente precisava aprender. "Sinto muito pelo inconveniente", disse Rafael genuinamente preocupado. "Se quiser, posso ligar para um táxi, mas duvido que algum motorista queira sair com esse temporal." "Não se preocupe, não é culpa sua." Beatriz sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. "Na verdade, talvez seja até bom parar um pouco. Ando vivendo correndo atrás do tempo." Rafael preparou mais café na velha cafeteira esmaltada que ficava num canto da recepção. Era uma peça dos anos 80, dessas que faziam café de verdade, forte e aromático. Enquanto aguardava o café passar, ele organizava alguns papéis na mesa, sempre mantendo o ambiente arrumado. "Trabalha com o quê?" perguntou ele naturalmente, sem curiosidade excessiva, apenas fazendo conversa enquanto esperavam a chuva diminuir. "Com moda. Tenho uma empresa têxtil, fazemos roupas para lojas e também exportamos." Beatriz optou por uma versão simplificada da verdade. Não queria criar constrangimento revelando o tamanho real do negócio. "Deve ser interessante. Minha mãe sempre gostou de costura. Dizia que era uma arte transformar pedaços de tecido em algo bonito e útil." Rafael serviu o café em 2 canecas diferentes, ambas simples, mas cuidadosamente limpas. A menção à mãe trouxe uma expressão carinhosa ao rosto dele, e Beatriz sentiu curiosidade sobre sua família. Era evidente que valores sólidos haviam sido transmitidos de geração para geração naquela família. "Ela ainda costura?" perguntou Beatriz. "Ela faleceu quando eu tinha 20 anos. Câncer." Rafael disse com a tranquilidade melancólica de quem aprendeu a conviver com a perda. "Mas me ensinou muita coisa boa enquanto esteve aqui, principalmente sobre tratar as pessoas com respeito, independente de quem sejam." Havia uma sabedoria simples, mas profunda, naquela filosofia de vida. Beatriz, que crescera em um mundo onde o status social determinava o tratamento recebido, ficou tocada pela naturalidade com que ele falava sobre valores universais. A chuva continuava forte, mas agora acompanhada de ventos
que faziam as árvores da rua dançarem violentamente. O barulho era ensurdecedor, criando uma bolha de intimidade forçada entre eles. Era como se o mundo lá fora tivesse parado e só existissem ali, naquela pequena oficina, bebendo café e conversando. E você? Família grande? Perguntou Rafael. Meus pais vieram do Líbano nos anos 70, com uma máquina de costura e muitos sonhos. Meu pai trabalhava numa confecção no Bom Retiro durante o dia e costurava para fora à noite. Minha mãe fazia as peças mais delicadas, tinha mãos de fada. Beatriz surpreendeu-se falando sobre suas origens com tanta naturalidade. Raramente compartilhava esses detalhes pessoais. Então você cresceu no meio de tecidos e costuras também, observou Rafael com um sorriso. Deve ter sido interessante ver o negócio da família crescer. Foi uma luta constante. Meus pais trabalhavam 16 horas por dia para que eu pudesse estudar e ter oportunidades melhores. Quando assumi a empresa, era apenas uma pequena confecção. Consegui expandir, mas sempre tentando manter os valores que eles me ensinaram. Era a primeira vez em anos que Beatriz falava sobre sua história, sem mencionar faturamento, número de funcionários ou market share. Estava contando sobre pessoas, sobre sonhos, sobre a jornada emocional por trás dos números. Um raio particularmente forte iluminou a oficina, seguido de um trovão que fez as janelas vibrarem. Rafael se levantou para verificar se estava tudo bem com os equipamentos elétricos. Melhor desligar algumas máquinas por precaução, explicou ele. Já perdi equipamentos com raios antes. Beatriz observou como ele se movia pelo espaço com familiaridade absoluta, verificando cada detalhe, protegendo seu patrimônio com o cuidado de quem construiu tudo com muito esforço. Havia algo comovente naquela dedicação. Deve dar medo. Ficar sozinho aqui durante tempestades, comentou ela. Ah, não fico sozinho. A oficina fica embaixo do meu apartamento. Moro aqui em cima há 3 anos, desde que assumi o negócio do meu pai. É prático e econômico. Rafael falou sem constrangimento sobre sua situação de vida simples. A honestidade com que ele compartilhava detalhes de sua vida contrastava com as conversas superficiais que dominavam o círculo social de Beatriz. Ali estava um homem que não tentava impressionar, não mentia sobre sua situação, simplesmente era autêntico. A tempestade parecia estar se intensificando. A água começou a entrar pela porta da oficina, obrigando Rafael a buscar alguns panos para conter a entrada. Era o tipo de chuva que testava a infraestrutura da cidade, transformando ruas em rios e criando situações inesperadas. Preciso pegar uns documentos no carro antes que molhem, disse Beatriz, lembrando-se de contratos importantes que havia deixado no banco traseiro. Não vale a pena se molhar por causa de papéis, tentou dissuadi-la Rafael. São contratos importantes, não posso deixar estragar. Beatriz já estava se dirigindo para a porta. Pelo menos leve isto aqui para se proteger. Rafael ofereceu uma capa de chuva que estava pendurada perto da entrada. Mas era tarde demais. Beatriz já havia saído correndo em direção ao carro, e a violência da chuva a atingiu como uma ducha gelada. Em segundos, estava completamente encharcada. A blusa de seda branca grudou em seu corpo, tornando-se transparente. Os cabelos escorrendo água, toda sua elegância corporativa dissolvida em vulnerabilidade pura. Conseguiu pegar os documentos e correu de volta para a oficina, mas o estrago já estava feito. Estava molhada dos pés à cabeça, tremendo de frio e profundamente constrangida. Era exatamente o tipo de situação que toda mulher teme. Estar exposta, indefesa, aguardando uma reação masculina que geralmente varia entre o desconfortável e o predatório. Quando entrou na oficina pingando água pelo chão, esperava encontrar o olhar masculino típico, aquele que aproveita situações de fragilidade para satisfazer curiosidades visuais. Mas Rafael fez algo que a surpreendeu completamente. Imediatamente virou-se de costas para ela, tirou seu casaco de trabalho limpo que estava pendurado numa cadeira e o estendeu sem olhar em sua direção. O banheiro fica ali nos fundos, disse ele, indicando com o braço uma porta pequena sem se virar. Tem toalhas limpas na prateleira. Pode usar à vontade. A voz dele era respeitosa, profissional, sem qualquer malícia ou aproveitamento da situação. Naquele gesto simples, mas extraordinário,
Beatriz descobriu algo que seus 200 milhões nunca haviam conseguido comprar. Verdadeira classe masculina. Pegou o casaco ainda quente do corpo dele e caminhou até o banheiro, sentindo uma emoção estranha no peito. Era um ambiente minúsculo, mas impecavelmente limpo. Havia toalhas dobradas com cuidado, sabonetes simples, mas de boa qualidade, e um pequeno espelho onde pôde ver o estado em que estava. Tirou a blusa molhada e a pendurou num gancho atrás da porta. Vestiu o casaco de Rafael, que cheirava a sabão em pó e dignidade, e foi quando as lágrimas vieram. Não de tristeza ou frustração, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Era como se algo muito antigo e ferido dentro dela estivesse sendo curado. Chorou silenciosamente por alguns minutos. Lágrimas que lavaram 15 anos de defensivas, de olhares interesseiros, de homens que a viam apenas como oportunidade de negócios ou troféu sexual. Ali, naquele banheiro simples, usando o casaco de um homem que mal conhecia, sentiu-se mais protegida e respeitada do que em qualquer salão VIP ou clube exclusivo. Quando saiu, Rafael estava na recepção mexendo em alguns papéis, dando-lhe total privacidade, sem fazê-la sentir ignorada. Era um equilíbrio delicado entre respeito e atenção, que demonstrava uma inteligência emocional rara. "Desculpe pelo transtorno", disse ela, genuinamente constrangida. Não deveria ter saído com essa chuva. Rafael finalmente se virou para olhá-la, mas seus olhos se dirigiram diretamente ao rosto dela, sem vagar pelo casaco que cobria seu corpo. "A senhora não tem culpa da chuva", respondeu ele com naturalidade. "E toda pessoa merece respeito, não importa como esteja vestida." Era uma frase simples, mas carregada de significado. Beatriz gravou cada palavra no coração. Em seu mundo de reuniões corporativas e eventos sociais, raramente encontrava homens que demonstrassem esse tipo de integridade natural. A chuva continuava implacável, criando um ruído constante que envolvia a oficina numa espécie de casulo acústico. Rafael preparou mais café e ofereceu um prato de biscoitos caseiros que a vizinha havia trazido pela manhã. "São da Dona Conceição, que mora na Casa Azul ali na frente. Ela sempre traz alguma coisa para os vizinhos. É assim aqui no bairro. A gente se ajuda." Beatriz mordiscou um biscoito e saboreou não apenas o gosto caseiro, mas também a ideia de uma comunidade onde as pessoas ainda se importavam umas com as outras. Em seu condomínio de luxo, mal conhecia os vizinhos dos apartamentos ao lado. "Deve ser bom ter essa sensação de comunidade", comentou ela. "É, aqui todo mundo se conhece há anos. Quando meu pai ficou doente, os vizinhos ajudaram muito. A Dona Conceição cozinhava para ele. O seu Antônio do bar da esquina não deixava faltar nada. Foi assim que consegui cuidar dele e manter a oficina funcionando." A gratidão na voz de Rafael era genuína, sem sentimentalismo exagerado. Era um homem que reconhecia e valorizava os gestos de bondade que recebia, qualidade cada vez mais rara num mundo individualista. Eles continuaram conversando enquanto a tempestade seguia do lado de fora. Rafael contou sobre os desafios de manter a oficina funcionando, sobre clientes antigos que confiavam nele há anos, sobre o orgulho de nunca ter enganado ninguém em um orçamento. Beatriz falou sobre as dificuldades de crescer numa família de imigrantes, sobre a pressão de honrar o sacrifício dos pais, sobre a solidão que às vezes sentia no topo da hierarquia empresarial. Era uma conversa real, sem máscaras sociais ou agendas escondidas. Dois seres humanos compartilhando experiências e descobrindo pontos em comum inesperados, enquanto a chuva criava um mundo temporário só para eles. Quando finalmente a tempestade começou a diminuir, quase 2 horas haviam se passado. Beatriz percebeu que não havia checado o celular uma única vez durante a conversa, algo impensável em sua rotina normal. "Acho que já posso tentar voltar", disse ela, mas com menos pressa do que normalmente teria. "A chuva ainda está forte. Que tal esperar mais uns 15 minutos?", sugeriu Rafael, e ela percebeu que ele também não parecia ansioso para que a tarde terminasse. Beatriz não conseguiu tirar aquela tarde da cabeça. Durante a reunião em Santos no dia seguinte, enquanto fechava o maior contrato de exportação da história da empresa, sua mente voltava constantemente para a oficina da Muca, para o cheiro de café coado
e para os olhos honestos de Rafael. Era desconcertante como um momento tão simples havia causado um impacto tão profundo. 3 dias depois, na segunda-feira de manhã, ela fez algo completamente fora de sua rotina. Em vez de mandar sua assistente buscar café na padaria francesa de sempre, passou ela mesma numa confeitaria tradicional da Liberdade e comprou pães de açúcar frescos e um café especial de grãos selecionados. Depois, dirigiu até a Muca. Eram 8 da manhã quando estacionou na frente da oficina. Rafael estava abrindo o portão, usando o mesmo macacão azul, cabelos ainda úmidos do banho. Quando a viu descendo do carro com uma sacola nas mãos, sua expressão misturou surpresa com um sorriso genuíno. "Bom dia. Veio verificar se o reparo está funcionando bem?" perguntou ele, limpando as mãos num pano antes de cumprimentá-la. "Na verdade, vim trazer um café da manhã. Pensei que seria uma forma de agradecer pela hospitalidade da semana passada." Beatriz estendeu a sacola, sentindo-se ligeiramente constrangida pela espontaneidade de seu gesto. Rafael pareceu tocado pela atitude. "Não precisava, mas muito obrigado. Entre, vou fazer um café fresquinho para acompanhar." A oficina estava começando a acordar para mais um dia de trabalho. Rafael ligou as máquinas, organizou as ferramentas e preparou a primeira cafeteira do dia. Havia algo reconfortante na rotina matinal dele, na forma metódica como preparava o ambiente de trabalho. Sentaram-se na pequena mesa da recepção e compartilharam o café da manhã, enquanto Rafael contava sobre um motor antigo que estava restaurando para um colecionador. Beatriz observou como seus olhos brilhavam quando falava de carros clássicos, da satisfação de trazer vida nova a máquinas antigas. "Deve ser gratificante ver o resultado concreto do seu trabalho", comentou ela. "No meu ramo, às vezes sinto que lido mais com números do que com produtos reais." "Como assim?" Rafael demonstrou curiosidade genuína. "Bem, minha empresa cresceu bastante nos últimos anos. Hoje em dia, passo mais tempo em reuniões financeiras e estratégicas do que acompanhando a criação das peças. Às vezes sinto falta de estar mais próxima do processo criativo." Era a primeira vez que Beatriz verbalizava aquela sensação de distanciamento que vinha sentindo. No círculo empresarial, sempre precisava demonstrar satisfação total com o sucesso alcançado. Ali, podia admitir as ambiguidades de sua posição. "Por que não volta a participar mais da criação?" perguntou Rafael, com a simplicidade de quem vê soluções onde outros veem apenas problemas. "Não é tão simples. Tem toda uma estrutura, responsabilidades, pessoas dependendo das minhas decisões estratégicas." Beatriz parou no meio da frase, percebendo como sua vida havia se tornado uma prisão dourada de obrigações. "Claro que tem responsabilidades, mas se você é a dona, pode organizar as coisas de um jeito que te deixe mais feliz, não pode?" A lógica simples de Rafael era desarmante. Durante os 40 minutos seguintes, conversaram sobre trabalho, sonhos e filosofia de vida, com uma naturalidade que surpreendeu ambos. Quando Beatriz finalmente se levantou para ir embora, Rafael caminhou com ela até o carro. "Foi muito bom conversar com você", disse ela, e percebeu que era absolutamente verdade. "Para mim também. Se quiser passar aqui de novo, será sempre bem-vinda", respondeu ele, e havia sinceridade em cada palavra. Trocaram telefones, algo que Beatriz justificou como caso precise dos serviços da oficina novamente. Mas ambos sabiam que era mais que isso. Durante a semana seguinte, trocaram algumas mensagens. Conversas simples sobre o dia a dia, comentários sobre o trânsito, o tempo. Pequenas coisas que conectavam suas rotinas tão diferentes. Beatriz se pegava ansiosa pelos momentos em que podia parar para ler as mensagens dele, sempre escritas com cuidado, sem erros de português, demonstrando que ele se importava com a comunicação. Na sexta-feira, Rafael enviou uma foto de um pôr-do-sol visto da janela de seu apartamento, com a legenda: "Às vezes paro tudo só para ver isso. Hoje lembrei da nossa conversa sobre parar para apreciar as coisas simples." Beatriz estava na última reunião do dia quando recebeu a mensagem. Olhou pela janela do 15º andar do edifício corporativo e viu a mesma luz dourada tingindo a cidade. Pela primeira vez em anos, interrompeu uma reunião para ir até a janela contemplar o pôr do sol. No sábado seguinte,
Ela passou na oficina novamente. Desta vez não havia pretexto de café da manhã ou problemas no carro. Simplesmente queria vê-lo. Rafael estava trabalhando em um Fusca azul dos anos 70, restaurando-o com carinho de quem trata uma obra de arte. É lindo, comentou Beatriz, admirando as linhas clássicas do carro. É do seu Joaquim, nosso vizinho. Ele tem 70 anos, e este carro desde os 20. Disse que quer deixar funcionando perfeitamente para o neto que vai tirar carteira ano que vem. Rafael falou com o respeito de quem compreende o valor sentimental das coisas. Beatriz se ofereceu para ajudar e Rafael, após um momento de hesitação, a ensinou a limpar peças pequenas. Ela tirou o blazer, arregaçou as mangas da camisa de seda e, pela primeira vez em anos, sujou as mãos com um trabalho manual. Havia algo terapêutico em limpar aquelas peças de metal, em ver o resultado imediato do esforço, em trabalhar lado a lado com alguém sem precisar dar ordens ou tomar decisões. Rafael a ensinava com paciência, corrigindo a técnica sem jamais fazê-la sentir incompetente. Você aprende rápido, elogiou ele quando ela conseguiu limpar perfeitamente uma peça complexa. Tenho um bom professor, respondeu Beatriz, e o sorriso que ele deu em resposta fez seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. Almoçaram juntos num botequim da região, um lugar simples com comida caseira e ambiente familiar. Rafael insistiu em pagar sua parte, mesmo depois de Beatriz explicar que ganhava bem e não se importaria de pagar a conta inteira. Não é questão de dinheiro, explicou ele com gentileza. É questão de igualdade. Se somos amigos, dividimos as despesas como iguais. A palavra amigos ficou suspensa no ar entre eles. Era óbvio que havia algo mais nascendo, mas nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Durante a terceira semana de convivência, estabeleceram uma rotina informal. Beatriz passava na oficina às terças e sextas no final da tarde, quando Rafael estava terminando o expediente. Às vezes só conversavam, outras ajudava com pequenas tarefas, sempre vestindo roupas mais simples que trazia numa mala no carro. Foi numa dessas tardes que Rafael a convidou para conhecer o mercado municipal. É sábado, você não trabalha nos fins de semana, não é? Beatriz riu da ingenuidade da pergunta. Ela trabalhava 7 dias por semana, mas decidiu que poderia fazer uma exceção. O mercado municipal era um universo completamente novo para ela. Rafael conhecia vários comerciantes, cumprimentava todos pelo nome. Provava frutas oferecidas com generosidade típica do local. Beatriz observava como ele se movia naquele ambiente com familiaridade absoluta, parte de uma comunidade que a acolhia pelo simples fato de estar com ele. Experimentaram pastéis de feira, compraram frutas exóticas, tomaram caldo de cana gelado. Beatriz não conseguia lembrar da última vez que havia se divertido tanto fazendo coisas tão simples. Você fica diferente aqui, observou Rafael enquanto caminhavam entre as bancas. Como assim? Mais relaxada, sorri mais, parece mais... você mesma. Era uma observação perspicaz. No mercado municipal, longe dos ternos e das responsabilidades corporativas, Beatriz se sentia livre para ser apenas uma mulher aproveitando um sábado de sol. O primeiro beijo aconteceu no final daquela tarde, na escadaria da Catedral da Sé, depois de visitarem uma tradicional feira de antiguidades que acontecia aos domingos. O sol estava se pondo, tingindo as pedras antigas de dourado, e Rafael parou de repente, olhou profundamente em seus olhos e perguntou: "Posso te beijar?" A pergunta, feita com tamanha honestidade e respeito, derreteu as últimas defesas de Beatriz. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ela tinha lágrimas nos olhos. "Está tudo bem?" perguntou ele, preocupado. "Está perfeito", sussurrou ela. Era a primeira vez em sua vida adulta que um beijo a emocionava mais do que a excitava, que falava mais de sentimento do que de atração física. Rafael beijava como vivia, com honestidade, sem pressa, respeitando cada momento. Naquela noite, Beatriz ficou acordada pensando em como sua vida estava mudando. Por 35 anos, construíra sua identidade em torno do sucesso profissional, da capacidade de comando, da força para superar qualquer obstáculo. Agora,
descobria que havia aspectos de si mesma que só emergiam na presença daquele mecânico de mãos calejadas e coração puro. Pela primeira vez, começou a questionar se o preço do sucesso não havia sido alto demais. Se na corrida para honrar o sacrifício dos pais e construir um império empresarial, não havia perdido partes importantes de si mesma. Rafael representava tudo o que ela havia deixado para trás: simplicidade, autenticidade, conexão com as coisas reais da vida. Estar com ele era como voltar para casa depois de uma longa viagem, reconhecer-se numa versão que havia esquecido que existia. Mas também sabia que não seria simples. As diferenças entre seus mundos eram enormes, e ela ainda não havia contado toda a verdade sobre sua vida. Rafael conhecia Beatriz, a empresária de sucesso, mas não fazia ideia da dimensão real de seu império ou das responsabilidades que carregava. Enquanto se preparava para dormir, perguntou-se quanto tempo conseguiria manter aqueles dois mundos separados e o que aconteceria quando inevitavelmente eles se encontrassem. O terceiro mês do relacionamento trouxe a primeira complicação séria. Beatriz estava saindo da reunião de diretoria numa segunda-feira quando encontrou Marcos Ferreira, seu diretor financeiro há 8 anos, esperando-a no corredor com uma expressão que ela conhecia bem: a face de quem tinha más notícias para compartilhar. Beatriz, precisamos conversar, disse ele, indicando sua sala particular. Marcos era um homem competente e leal, mas também extremamente conservador em questões que envolvessem a imagem da empresa. Aos 50 anos, vestia ternos impecáveis e acreditava firmemente que posição social vinha acompanhada de responsabilidades que se estendiam à vida pessoal. O que aconteceu? Perguntou Beatriz, fechando a porta atrás deles. Algumas pessoas comentaram que você tem sido vista com frequência numa oficina mecânica na Zona Leste. Há rumores de que está se envolvendo com um mecânico. Marcos falava com o constrangimento de quem precisa abordar assuntos delicados. Beatriz sentiu uma mistura de irritação e vulnerabilidade. Minha vida pessoal é assunto meu, Marcos. Claro que é, mas você sabe como funciona nosso meio. A Sampaio Têxtil não é apenas uma empresa, é uma marca. Você é o rosto dessa marca. Ele se sentou à frente da mesa dela, assumindo o tom paternal que usava quando achava necessário protegê-la de si mesma. E qual seria o problema exatamente? A voz de Beatriz adquiriu a frieza que usava quando sua autoridade era questionada. Beatriz, seja realista. Você comanda um império de 200 milhões, frequenta os círculos mais influentes do país. Sua vida amorosa sempre foi tema de especulação na imprensa de negócios. Se for verdade que está se envolvendo com um mecânico, se for verdade... A interrupção veio carregada de indignação. Desculpe, não quis questionar. Só estou dizendo que isso pode ser interpretado como uma fase de experimentação social, uma excentricidade de milionária. E dependendo de como for conduzido, pode afetar a credibilidade da empresa. Beatriz respirou fundo antes de responder. Marcos não era mal intencionado, apenas produto do ambiente em que viviam, onde aparências importavam tanto quanto resultados. Rafael é um homem íntegro, trabalhador e honesto. Se isso incomoda alguém, o problema não é meu. Claro que é um homem íntegro. Não estou questionando o caráter dele. Mas você precisa pensar nas consequências. Como vai apresentá-lo em eventos corporativos? Como vai explicar para investidores internacionais? Como... Marcos. A voz de Beatriz cortou a sequência de perguntas. Agradeço sua preocupação, mas minha vida pessoal não está em discussão. Depois que ele saiu, Beatriz ficou sozinha em sua sala, olhando para a vista panorâmica de São Paulo através das janelas do 15º andar. Pela primeira vez, questionou se estava sendo ingênua ao acreditar que poderia manter dois mundos tão diferentes, separados indefinidamente. Aquela tarde, decidiu não ir à oficina. Precisava pensar, organizar os sentimentos que a conversa com Marcos havia despertado. Mas Rafael notou sua ausência e mandou uma mensagem simples. Está tudo bem? Senti sua falta hoje. A sinceridade daquela preocupação a desarmou completamente. Ligou para ele. Desculpe não ter aparecido. Tive uma tarde difícil no trabalho, disse ela, tentando manter a voz normal.
Quer conversar sobre isso? Posso fazer um café e... Rafael, preciso te contar algumas coisas sobre minha vida. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Está bem. Quando você quiser. Marcaram de se encontrar no sábado seguinte, num parque que ficava entre os dois mundos deles, geograficamente e simbolicamente. Beatriz passou a semana ensaiando como contar a verdade sem que soasse como se estivesse se gabando ou, pior, como se tivesse mentido deliberadamente. O encontro aconteceu num final de tarde dourado, no Parque Ibirapuera. Rafael chegou pontualmente, usando uma camisa social simples, mas bem passada, e calças jeans limpas. Havia se arrumado especialmente para o encontro, e isso tocou Beatriz profundamente. Caminharam em silêncio por alguns minutos, até encontrarem um banco isolado perto do lago. Beatriz começou devagar, contando sobre a empresa do pai, sobre como assumiu o negócio pequeno e o transformou numa multinacional. À medida que falava, via a expressão de Rafael mudando de curiosidade para surpresa, depois para algo que poderia ser interpretado como constrangimento. Então você é muito rica? Perguntou ele finalmente, com a franqueza que era sua característica. Sim, muito rica. Beatriz optou pela honestidade completa. Comando uma empresa que fatura 200 milhões por ano, tenho mais de 3.000 funcionários. Exporto para 15 países. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Quando finalmente falou, havia uma nota de tristeza em sua voz. Por que não me contou antes? Porque queria que você me conhecesse como pessoa, não como empresária ou milionária. Porque pela primeira vez em anos, alguém me tratava como mulher, não como oportunidade de negócios. Entendo, mas o tom dele indicava que, na verdade, não entendia completamente. Muda alguma coisa entre nós? Perguntou Beatriz, temendo a resposta. Rafael demorou para responder, olhando fixamente para a água do lago. Não sei. Preciso processar isso. Foram as palavras mais dolorosas que Beatriz havia ouvido em muito tempo. Preferia raiva ou acusações a essa incerteza educada que criava uma distância entre eles. Durante a semana seguinte, as conversas ficaram diferentes. Rafael continuava gentil e respeitoso, mas havia uma formalidade nova que não existia antes. Era como se ele estivesse recalibrando a relação, tentando entender como se relacionar com alguém tão diferente socialmente. A situação se complicou quando Beatriz o convidou para acompanhá-la a um jantar beneficente no Hotel Copacabana Palace durante uma viagem de negócios ao Rio de Janeiro. Era um evento da alta sociedade carioca e ela pensou que seria uma oportunidade de introduzi-lo gradualmente em seu mundo social. Não tenho roupa adequada para esse tipo de evento, disse Rafael ao telefone. Posso providenciar um terno, não é problema. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. Beatriz, você quer me vestir como um bonequinho para impressionar seus amigos ricos? A dureza na voz dele a atingiu como um tapa. Não é isso, só pensei que eu não saberia me vestir adequadamente. Que precisaria de sua caridade para me adaptar ao seu mundo. Rafael, por favor, você está entendendo errado. Estou? Ou estou finalmente entendendo direito? Havia uma dor profunda em sua voz. Você quer que eu seja seu projeto social, Beatriz? O mecânico educado que você reformou para exibir em eventos da alta sociedade? A acusação era injusta, mas Beatriz percebeu como sua oferta poderia ter soado para ele. Rafael era um homem orgulhoso. Construíra sua dignidade com as próprias mãos e ela havia inadvertidamente ferido exatamente o que ele mais valorizava em si mesmo. Não é nada disso. Eu só queria que você estivesse comigo. Em um mundo onde eu seria sempre o mecânico no braço da milionária. A conversa terminou mal, com ambos magoados e incompreendidos. Rafael se sentia humilhado pela diferença social, que agora se tornara explícita. E Beatriz se sentia injustiçada por ter suas intenções mal interpretadas. Durante 2 semanas, não se falaram. Beatriz mergulhou no trabalho com uma intensidade que preocupou até mesmo Marcos, que ironicamente agora tentava convencê-la a não desistir completamente da vida social. Rafael continuou sua rotina na oficina, mas os vizinhos notaram que ele estava mais quieto, menos sorridente.
A dona Conceição, que sempre trazia quitutes para ele, comentou que parecia estar sofrendo por amor. Foi ela quem teve a iniciativa de ligar para Beatriz. A conversa foi surpresa completa. Alô, aqui é a Conceição, vizinha do Rafael. Consegui seu telefone com ele, espero que não se importe. Beatriz estava em sua sala quando atendeu e quase derrubou o café ao ouvir a identificação. Não, claro que não me importo. Aconteceu alguma coisa? Olha, minha filha, vou falar uma coisa para você. Eu tenho 70 anos, criei 6 filhos e conheço o Rafael desde que era menino. Nunca vi ele tão feliz quanto estava nas semanas que passou com você. A voz carinhosa da senhora tocou algo profundo em Beatriz. E também nunca vi ele tão triste quanto está agora, continuou Dona Conceição. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas sei que vocês dois estão sofrendo por bobagem. Não é tão simples, Dona Conceição. Nossas vidas são muito diferentes. Filha, eu fui casada com um homem muito diferente de mim por 45 anos. Ele era português, eu sou baiana. Ele era técnico em eletrônica, eu mal sabia ler. Mas nos amávamos, e isso era o que importava. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos ouvindo a sabedoria simples daquela mulher. O Rafael é orgulhoso, é verdade, mas é porque o pai dele ensinou que homem de verdade constrói sua própria vida. Não significa que ele não possa aceitar a ajuda de quem ama. Significa que precisa ser respeitado por quem é. Eu respeito ele, Dona Conceição. Eu sei que respeita. Por isso estou ligando. Às vezes o orgulho fala mais alto que o coração, tanto em homem quanto em mulher. Mas se vocês se amam de verdade, vão encontrar um jeito de superar isso. Depois de desligar, Beatriz ficou pensando nas palavras da vizinha de Rafael. Talvez o problema não fosse as diferenças entre eles, mas como estavam lidando com essas diferenças. Naquela noite, pela primeira vez desde a discussão, Beatriz teve coragem de admitir para si mesma o quanto sentia falta de Rafael. Não apenas da companhia dele, mas de como se sentia quando estava com ele. Mais real, mais conectada consigo mesma, mais humana. Decidiu que se eles realmente se amavam, precisavam encontrar uma forma de construir uma ponte entre seus dois mundos, em vez de tentar forçar um a se adaptar completamente ao outro. Na manhã seguinte, uma terça-feira chuvosa de maio, Rafael fez algo que nunca havia feito. Fechou a oficina no meio do dia, vestiu seu melhor terno, o mesmo que comprara para o velório do pai, e pegou o metrô em direção ao centro de São Paulo. Carregava um buquê simples de rosas brancas que comprara do florista da estação, e o coração batendo tão forte que temia que todos ao redor pudessem ouvir. O edifício corporativo da Sampaio Têxtil era um monumento de vidro e aço, que se elevava por 15 andares na região da Paulista. Rafael nunca havia entrado num prédio daquele tipo, com lobby de mármore, seguranças de terno e recepcionistas que falavam 3 idiomas. Sentiu-se completamente deslocado, mas a saudade de Beatriz era maior que o desconforto. Vim falar com a senhora Beatriz Sampaio, disse a recepcionista, uma jovem elegante que o examinou dos pés à cabeça com discreta surpresa. Tem agendamento? Perguntou ela, consultando o sistema. Não, mas é pessoal. Pode dizer que é o Rafael da oficina? A recepcionista hesitou, claramente incerta sobre como proceder. Pessoas sem agendamento simplesmente não chegavam ali pedindo para falar com a CEO. Mas havia algo na sinceridade de Rafael que a convenceu a fazer a ligação. Senhora Beatriz, tem um senhor Rafael aqui embaixo, diz que é da oficina. Sim, vou mandá-lo subir. O elevador parecia subir para o céu. Rafael nunca havia estado tão alto em São Paulo, e quando as portas se abriram no 15º andar, deparou-se com um ambiente que parecia saído de uma revista. Carpete felpudo, obras de arte nas paredes, móveis de design e uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. Beatriz estava esperando o próximo ao elevador, e quando o viu saindo com as rosas na mão, teve que se apoiar na parede. Ele estava nervoso, claramente fora de seu elemento, mas havia determinação em seus olhos. Rafael, o que está fazendo aqui? Vim pedir perdão, disse ele simplesmente. Só te contar que sou um idiota orgulhoso que quase perdeu a mulher mais especial que já conheceu por causa de bobagem. Alguns funcionários que passavam pelo corredor tentaram disfarçar a curiosidade.
mas era óbvio que a cena estava causando comoção. A CEO recebendo um homem com rosas no meio do expediente era algo inédito. "Vamos para minha sala", disse Beatriz, conduzindo-o pelo corredor. O escritório dela era do tamanho da oficina inteira de Rafael. Janelas do chão ao teto ofereciam vista para a cidade. Havia uma sala de reuniões anexa, 2 sofás de couro e uma mesa que parecia maior que o apartamento dele. Rafael entregou-lhe as rosas e permaneceu de pé, claramente impressionado. "É aqui que você trabalha todos os dias?" perguntou ele, olhando ao redor. "É. Agora entende por que não contei logo de cara sobre minha vida?" Rafael caminhou até a janela e contemplou São Paulo vista de cima. Era uma perspectiva completamente nova da cidade onde nascera e crescera. "Entendo", disse ele finalmente, "e também entendo que fui injusto com você. Dona Conceição teve uma conversa séria comigo ontem." Beatriz não conseguiu conter um sorriso. "Ela me ligou também. Aquela mulher devia ser diplomata." Rafael virou-se para encará-la. "Beatriz, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que você tem responsabilidades que eu nem imagino. Uma vida que construiu com muito trabalho. E sei que meu orgulho bobo quase destruiu a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Rafael, me deixa terminar, por favor." Ele respirou fundo. "Eu te amo. Amo sua inteligência, sua generosidade, o jeito como sorri quando acha que ninguém está vendo. Amo como você fica quando está comigo na oficina, relaxada e sendo você mesma. E se isso significa que vou ter que aprender a conviver com seu mundo, então é isso que vou fazer." As lágrimas escorreram pelo rosto de Beatriz antes que ela pudesse controlá-las. "Eu também te amo, e não quero que você mude para se adaptar ao meu mundo. Quero encontrar uma forma de unir nossos mundos." Eles se abraçaram ali no escritório, sem se importar com as janelas de vidro que tornavam tudo visível para os funcionários que passavam no corredor. Era um abraço que curava 2 semanas de saudade e mal-entendidos. "Como fazemos isso?" perguntou Rafael quando se separaram. "Vamos descobrir juntos", respondeu Beatriz, sem pressa, com respeito pelas nossas diferenças. Nas semanas seguintes, estabeleceram um novo equilíbrio. Rafael começou a frequentar alguns eventos sociais de Beatriz, sempre com roupas que ele mesmo comprava, mantendo sua dignidade intacta. Ela aprendeu a respeitar seus limites, nunca oferecendo ajuda financeira direta, mas encontrando formas criativas de incluí-lo em seu mundo sem feri-lo. O primeiro teste real veio quando Beatriz o convidou para conhecer sua mãe. Dona Carmen Sampaio, aos 60 anos, ainda fazia esfias para a família aos domingos e mantinha os costumes libaneses vivos em sua casa nos Jardins. "Mãe, quero que conheça o Rafael", disse Beatriz numa tarde de domingo, quando chegaram à casa materna. Dona Carmen era uma mulher pequena, mas imponente, com olhos escuros penetrantes que pareciam ler a alma das pessoas. Examinou Rafael dos pés à cabeça antes de estender a mão para cumprimentá-lo. "Prazer, Dona Carmen. Ouvi muito sobre a senhora", disse Rafael com a cortesia respeitosa que usava com pessoas mais velhas. "E eu ouvi sobre você também", respondeu ela em árabe, testando-o. Rafael não entendeu, mas respondeu honestamente. "Desculpe, não falo árabe, mas tenho muito respeito pela cultura da senhora." Dona Carmen sorriu pela primeira vez. Honestidade era algo que ela valorizava acima de tudo. Durante o almoço, ela contou histórias sobre a imigração, sobre como chegar ao Brasil sem falar português, sobre os primeiros anos de luta. Rafael ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes sobre a adaptação cultural, sobre os desafios de construir uma nova vida em terra estrangeira. "Você trabalha com as mãos", observou ela, notando as calosidades de Rafael. "É bom. Homem que trabalha com as mãos tem dignidade. Aprendi com meu pai que trabalho honesto nunca é motivo de vergonha", respondeu Rafael. Seu pai era sábio. Dona Carmen aprovou com um aceno de cabeça. Depois do almoço, enquanto Beatriz ajudava a mãe na cozinha, Rafael examinou as fotografias da família espalhadas pela casa. Havia fotos dos avós libaneses, dos pais jovens recém-chegados ao Brasil, de Beatriz criança ajudando na pequena confecção familiar. "Ela sempre foi determinada", disse Dona Carmen, aproximando-se dele. "Desde pequena, queria ajudar nos negócios,
aprender tudo. Às vezes eu temia que ela fosse dura demais consigo mesma. Ela é forte, concordou Rafael, mas também é gentil. Acho que aprendeu isso com a senhora. Dona Carmen estudou o rosto dele por alguns instantes. Você a faz feliz? Eu tento, respondeu Rafael honestamente. E ela faz você feliz? Muito. Então o resto é conversa. A declaração simples de Dona Carmen encerrou qualquer discussão sobre diferenças sociais. Para ela, que havia superado oceanos e culturas por amor, classe social era detalhe menor. O relacionamento com a família de Rafael foi igualmente revelador. Quando Beatriz foi apresentada aos tios e primos dele, num churrasco familiar em Itaquera, foi recebida com a hospitalidade calorosa, típica das famílias brasileiras. Tio Antônio, irmão mais velho do pai de Rafael, era pedreiro aposentado e filósofo de botequim. Depois de algumas cervejas, deu sua opinião sobre o relacionamento. Rafael, sua namorada é gente boa. Não fica se fazendo de superior, conversa com todo mundo igual. Isso é qualidade que dinheiro não compra. Prima Lúcia, professora da rede pública, puxou Beatriz para um canto e disse: Não sei qual é sua história, mas vejo como você olha para ele. É amor de verdade. E o Rafael merece ser amado assim. As diferenças existiam e eram reais. Rafael se sentia desconfortável em restaurantes muito elegantes. Beatriz se perdia nas conversas sobre futebol nos bares da Zona Leste. Mas gradualmente aprenderam a navegar entre os dois mundos, criando rituais próprios que honravam ambas as realidades. Passaram a alternar entre jantares sofisticados e botequins de bairro, entre eventos corporativos e churrascos familiares, entre a ópera no Municipal e shows de samba na Vila Madalena. Rafael descobriu que tinha facilidade para aprender protocolos sociais quando eram explicados como técnicas, não como imposições. Beatriz redescobriu o prazer de conversas simples, de alegrias despretensiosas, de afetos sem segundas intenções. O ponto de virada definitivo veio quando Rafael propôs algo inusitado, que Beatriz considerasse expandir sua empresa para incluir um serviço de manutenção automotiva corporativa, não como favor pessoal, mas como oportunidade real de negócio. Você tem uma frota de veículos para executivos, não tem? E todas as suas lojas precisam de manutenção regular dos carros de entrega? Argumentou ele durante um jantar. Sim, terceirizamos esse serviço. E se você tivesse um parceiro que oferecesse manutenção premium, com garantia total de qualidade e preços justos, alguém em quem você confia completamente? Era a primeira vez que Rafael propunha uma integração profissional entre seus mundos. Estava oferecendo sua competência para contribuir com o sucesso dela, não como favor, mas como parceria empresarial legítima. Beatriz ficou impressionada com a perspicácia da proposta. Rafael havia identificado uma necessidade real e proposto uma solução que beneficiaria ambos mantendo a dignidade de cada um. É uma ótima ideia, disse ela. Vamos desenvolver um projeto piloto. Pela primeira vez, não estavam tentando adaptar um ao mundo do outro. Estavam criando algo novo, um espaço onde ambos podiam contribuir com suas competências específicas. Era o começo de uma verdadeira parceria, baseada em respeito mútuo e amor genuíno, que provava que diferenças sociais podiam ser superadas quando havia vontade real de construir algo juntos. A parceria profissional começou de forma promissora. Rafael criou um cronograma detalhado para a manutenção preventiva de toda a frota da Sampaio Têxtil. Implementou um sistema de relatórios que impressionou até mesmo Marcos, e em 3 meses reduziu os custos operacionais da empresa em 15%. Sua competência técnica, aliada à integridade absoluta, conquistou a confiança de todos os funcionários. Nunca vi nada igual, comentou seu José, motorista há 20 anos na empresa. O Rafael explica tudo o que está fazendo no carro, mostra as peças velhas, cobra justo. A gente sabe que não está sendo enganado. Para Rafael, trabalhar para a empresa de Beatriz representava muito mais que crescimento financeiro. Era a prova de que podia contribuir para o sucesso dela usando suas próprias competências, sem depender de caridade ou favores. Comprou equipamentos novos, contratou 2 funcionários e ampliou a oficina.
mantendo sempre os mesmos padrões de honestidade que aprendera com o pai. Durante o 6º mês do relacionamento, os dois mundos pareciam finalmente se equilibrar. Rafael frequentava eventos corporativos com naturalidade crescente, e Beatriz se tornara presença familiar na oficina e no bairro. Era comum vê-la aos sábados, ajudando a limpar peças, vestindo jeans e camiseta, conversando em português sem sotaque de classe alta com a vizinhança. Mas foi exatamente quando tudo parecia harmonioso que a primeira grande crise aconteceu. Durante uma auditoria de rotina para a renovação de um grande contrato de exportação, os auditores internacionais questionaram a súbita mudança no fornecedor de manutenção automotiva da empresa. Era um questionamento técnico padrão, mas que revelou um problema inesperado. Senhora Sampaio, disse Dr. Müller, auditor alemão responsável pelo processo, notamos que a empresa que agora presta serviços de manutenção é pequena e não tem certificações internacionais que nossos padrões exigem. Beatriz explicou que havia feito testes rigorosos e que a qualidade era superior aos fornecedores anteriores. Mas, doutor, Müller foi inflexível. Entendemos a qualidade local, mas nosso protocolo exige fornecedores com certificação ISO e experiência comprovada com frotas corporativas internacionais. Era uma situação delicada. O contrato de exportação valia $30 milhões por ano, representava 20% do faturamento da empresa e empregava indiretamente mais de 500 pessoas. Mas cancelar o acordo com Rafael pareceria uma traição aos valores que haviam estabelecido juntos. Quanto tempo levaria para obter essas certificações? Perguntou Beatriz. Para uma empresa do porte da oficina do Sr. Rafael, entre 18 e 24 meses, considerando todos os treinamentos e adaptações necessárias. Era tempo demais. O contrato seria renovado ou cancelado em 3 semanas. Naquela noite, Beatriz contou tudo para Rafael. Estavam jantando no apartamento dele, um espaço pequeno, mas aconchegante em cima da oficina. As janelas davam vista para o pátio onde Rafael guardava os carros em manutenção. E o cheiro familiar de óleo diesel, misturado ao aroma do jantar, criava uma atmosfera única que Beatriz havia aprendido a amar. Entendo perfeitamente, disse Rafael após ouvir toda a explicação. Você não pode colocar um contrato de 30 milhões em risco por minha causa. Não é por sua causa, é pelo protocolo deles. Sua competência nunca foi questionada. Beatriz, sei distinguir entre competência técnica e credenciais burocráticas. Eles estão certos de exigir fornecedores com experiência internacional. Rafael falava com a pragmaticidade que ela admirava nele. Precisa cancelar nosso acordo. Não quero cancelar, quero encontrar uma solução. Que tipo de solução? Beatriz hesitou antes de responder. Havia pensado em várias alternativas durante o dia, mas todas envolviam investimentos significativos que poderiam soar como caridade disfarçada. Posso financiar as certificações e treinamentos necessários. Em 2 anos, você teria todas as credenciais exigidas. O silêncio de Rafael foi tenso. Beatriz viu sua expressão se fechando gradualmente, o orgulho ferido emergindo novamente. Financiar como? Como empréstimo ou como investimento? Como investimento na ampliação da sua empresa. Que ampliação? Minha oficina não tem estrutura para ser fornecedora internacional. Seria preciso contratar 15 pessoas, alugar um espaço maior, comprar equipamentos que custam mais que tudo que possuo. Rafael, você está oferecendo me transformar numa empresa que não sou, para resolver um problema que eu criei ao me envolver com você. A amargura na voz dele era dolorosa. O problema não foi você se envolver comigo. O problema é um protocolo burocrático arbitrário. É arbitrário quando você tem dinheiro para ignorá-lo. Para quem depende de credenciais, é realidade. A discussão se intensificou. Rafael se sentia pressionado a aceitar uma transformação que não queria. Beatriz se sentia injustiçada por ter suas intenções questionadas. Era a mesma dinâmica da primeira crise, mas agora com mais complexidade emocional e financeira envolvida. Você acha que estou tentando te comprar? Perguntou Beatriz finalmente. Acho que você está tentando resolver com dinheiro um problema que não tem solução com dinheiro. E qual seria esse problema? Que somos de mundos diferentes, e às vezes
Essa diferença vai criar situações impossíveis. Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a oficina onde crescera e aprendera os valores que norteavam sua vida. Beatriz, eu te amo. Mas não posso me transformar em alguém que não sou, mesmo que seja para ficar com você. Ninguém está pedindo para você se transformar. Está sim. Você está pedindo para eu me tornar um empresário internacional, quando eu sou um mecânico de bairro. Está pedindo para eu aceitar que você banque minha transformação em algo que seus auditores alemães consideram adequado. A sinceridade dolorosa das palavras de Rafael atingiu Beatriz como um soco. Ele estava certo. Ela estava tentando moldar a realidade para que coubesse em suas expectativas, usando dinheiro como ferramenta de transformação. Então, o que você sugere? Que você cancele nosso acordo comercial e mantenha o contrato de exportação. Sua empresa é mais importante que meu orgulho. E nosso relacionamento? Rafael demorou para responder. Nosso relacionamento não deveria depender de parcerias comerciais. Era uma observação sábia, mas que ignorava a complexidade emocional da situação. Cancelar o acordo pareceria uma humilhação para Rafael e um recuo de Beatriz diante das pressões externas. Passaram os 3 dias seguintes sem se falar. Beatriz mergulhou no trabalho, tentando encontrar alternativas que salvassem ambos os contratos. Rafael continuou prestando serviços impecáveis à empresa dela, mas com a formalidade distante de um fornecedor comum. A solução veio de onde menos esperavam, de Marcos Ferreira. Beatriz, tenho uma proposta, disse ele durante uma reunião na quinta-feira. E se criássemos uma divisão específica da Sampaio Têxtil para serviços automotivos? Uma subsidiária com credenciais próprias? Como assim? Rafael continua sendo Rafael, com sua oficina e seus métodos. Mas criamos uma empresa filha que atende aos protocolos internacionais e tem ele como diretor técnico. Ele mantém sua identidade e autonomia, mas ganha as credenciais necessárias. Era uma solução elegante que preservava a dignidade de Rafael enquanto atendia às exigências burocráticas. Mas também era complexa e exigiria negociações delicadas. Você aceitaria conversar com ele sobre isso? Perguntou Beatriz. Claro. Aliás, ele me procurou ontem. Rafael te procurou? Disse que queria entender melhor os protocolos internacionais para saber se havia alguma forma de se adequar sem comprometer seus princípios. Beatriz sentiu o coração acelerar. Rafael estava procurando soluções por conta própria, tentando encontrar um caminho que honrasse tanto seu orgulho quanto o relacionamento deles. A reunião entre os 3 aconteceu na oficina, no território de Rafael. Marcos explicou a proposta da subsidiária com a minúcia técnica que caracterizava seu trabalho. Rafael escutou tudo em silêncio, fazendo perguntas pontuais sobre autonomia operacional e estrutura de comando. Eu continuaria sendo dono da minha oficina? Perguntou ele. Sim. A subsidiária seria um braço corporativo com protocolos específicos. Sua oficina permaneceria independente. E teria liberdade para manter meus padrões de atendimento? Dentro dos protocolos exigidos, total liberdade. Rafael pediu 3 dias para pensar. Era uma decisão que afetaria não apenas seu negócio, mas toda a sua identidade profissional. Na sexta-feira à noite ele ligou para Beatriz. Aceito a proposta, mas com uma condição. Qual? Que você me dê a palavra de que, se em algum momento eu quiser sair da sociedade e voltar a ser apenas mecânico de bairro, você não tentará me convencer do contrário. Você tem minha palavra. Então vamos tentar fazer dar certo. Era um novo começo, baseado em respeito mútuo e compreensão das complexidades que envolviam a união de 2 mundos tão diferentes. Não era uma solução perfeita, mas era honesta e preservava a essência de ambos. Enquanto organizavam os detalhes legais da nova empresa, Beatriz e Rafael aprenderam que amor verdadeiro não significa eliminar as diferenças, mas encontrar formas criativas de honrá-las. A criação da Andrade Serviços Automotivos Corporativos foi surpreendentemente bem-sucedida. Em 8 meses, Rafael havia obtido todas as certificações necessárias, montado uma equipe competente e estabelecido protocolos que impressionaram até os auditores alemães mais exigentes.
O que começara como solução para um problema burocrático se transformou numa empresa próspera que atendia clientes em 3 estados. Mas o sucesso profissional trouxe complicações inesperadas. Rafael agora passava metade do tempo viajando para implementar serviços em filiais da Sampaio Têxtil pelo país, participava de videoconferências com executivos internacionais e tinha uma agenda que rivalizava com a de Beatriz em complexidade. Às vezes, sinto que estou me tornando aquilo que sempre critiquei, confessou ele numa noite de dezembro, quando finalmente conseguiram jantar juntos, depois de uma semana de desencontros. Fico mais tempo falando sobre manutenção do que fazendo manutenção. Estavam no apartamento de Beatriz, um espaço elegante que ela decorara com muito cuidado, mas que agora dividia com ferramentas de Rafael e latas de óleo que ele esquecia pelos cantos. Era uma mistura curiosa que simbolizava como suas vidas haviam se entrelaçado. Mas você ainda mantém a oficina original, ainda trabalha com as mãos quando quer, lembrou Beatriz, servindo um vinho que haviam escolhido juntos numa vinícola do interior paulista. É verdade, mas às vezes me pergunto se não estou me afastando do que realmente sou por causa da nossa relação. A honestidade brutal de Rafael era uma das coisas que Beatriz mais amava nele, mas também uma das mais difíceis de ouvir. Ele nunca amenizava questões importantes por cortesia. "Rai, o que você acha que realmente é?" perguntou ela, genuinamente interessada na resposta. "Um mecânico que ama o que faz e quer viver de forma simples e honesta. Nos últimos meses, venho me transformando num executivo que administra uma empresa e fala em protocolos internacionais. Mas você ainda faz isso de forma honesta e competente. Suas características essenciais não mudaram." "Mudaram, sim. Olha a nossa conversa agora. Estamos discutindo estratégias corporativas e protocolos internacionais. Quando foi a última vez que conversamos sobre coisas simples, como o pôr do sol ou os brigadeiros da Dona Conceição?" Beatriz parou com o copo de vinho a meio caminho da boca. Rafael estava certo. Sem perceber, haviam começado a replicar o tipo de relacionamento corporativo que ela sempre criticara em seu círculo social. Conversas centradas em trabalho, agenda corrida, pouco tempo para intimidade genuína. "Talvez seja hora de reorganizarmos nossas prioridades", disse ela. "Talvez, mas como?" Era uma pergunta complexa que os acompanhou pelas semanas seguintes. Como manter um relacionamento autêntico quando ambos estavam sendo sugados pela dinâmica corporativa que criaram? A resposta veio de forma inesperada durante o Festival de São João do bairro da Muca. Rafael havia prometido ajudar na organização da festa da igreja local, tradição que mantinha há anos, e convidou Beatriz para participar. Era uma noite de junho gelada, com fogueira acesa no pátio da igreja, quadrilha dançada por casais de todas as idades, comidas típicas preparadas pelas senhoras da comunidade. Beatriz vestiu um vestido simples, estampado e colorido, que comprou especialmente para a ocasião. A primeira roupa que escolhera pensando em diversão, não em causar impressão profissional. "Nossa, você está linda assim", comentou Rafael quando a viu chegar. "Parece uma caipira de verdade." "É a primeira vez em anos que me visto só para me divertir", admitiu ela. Durante a festa, Beatriz redescobriu um lado de si mesma que havia esquecido. Dançou quadrilha desajeitadamente, rindo dos próprios erros. Comeu pamonha feita pela Dona Conceição e achou melhor que qualquer sobremesa francesa que já provara. Conversou com vizinhos sobre assuntos triviais: o tempo, a igreja, os netos, sem agenda profissional ou objetivos de networking. "Você está diferente hoje", observou Rafael durante uma pausa na dança. "Diferente como?" "Mas você." A Beatriz que conheci naquela tarde de chuva na oficina. Era verdade. Ali naquele ambiente simples e acolhedor, longe dos protocolos corporativos e das pressões sociais, Beatriz se sentia completa de uma forma que não experimentava há meses. A revelação mais importante da noite veio quando Father Antônio, pároco da igreja que conhecia Rafael desde criança, puxou-o para uma conversa. "Meu filho, sua namorada é uma bênção", disse o padre, que tinha 80 anos e a sabedoria de quem ouvira milhares de confissões. "Mas vocês dois andam com cara de quem está carregando o mundo nas costas." "Como assim, padre?" "Amor deveria ser alegria, não obrigação.
Vocês estão complicando uma coisa que devia ser simples. Mas nossa situação é complicada mesmo. Situação é complicada, amor é simples. Father Antônio tinha o dom de reduzir questões complexas a verdades fundamentais. Vocês se amam? Sim. Vocês são pessoas boas? Tentamos ser. Então o resto é conversa fiada. Parem de dar satisfação para os outros e vivam a vida de vocês. As palavras do padre ecoaram na mente de Rafael durante toda a semana. Ele e Beatriz estavam realmente complicando algo que deveria ser natural. Haviam criado uma estrutura empresarial sofisticada para validar o relacionamento aos olhos do mundo, mas no processo estavam perdendo a simplicidade que os havia unidos. A grande crise veio 2 semanas depois, durante uma reunião com investidores internacionais, interessados em ampliar a Andrade serviços para outros países da América Latina. Era uma oportunidade extraordinária que transformaria Rafael num empresário verdadeiramente internacional, com faturamento de milhões de dólares por ano. É uma chance única, entusiasmava-se Marcos durante a apresentação dos números. Em 5 anos, a empresa pode se tornar líder no segmento automotivo corporativo em todo o continente. Rafael ouviu a proposta em silêncio, analisando não apenas os números, mas o que aquela expansão significaria para sua vida. Mais viagens, mais protocolos, mais distanciamento do trabalho manual que amava, mais pressão para manter padrões internacionais. Preciso de um tempo para pensar, disse ele finalmente. Rafael, é uma proposta extraordinária, insistiu um dos investidores. Oportunidades assim não aparecem 2 vezes. Entendo, mas preciso avaliar se é realmente o que quero para minha vida. Naquela noite, Rafael subiu para o apartamento em cima da oficina e ficou olhando pela janela o pátio onde crescera, onde aprendera sobre motores com o pai, onde construíra sua identidade. Estava sendo oferecida uma oportunidade de transformar sua vida completamente, mas não tinha certeza se era uma mudança que desejava. Beatriz chegou pouco depois, encontrando-o sentado na velha poltrona que pertencera ao pai dele. Conversei com Marcos sobre a proposta, disse ela. É realmente extraordinária. É extraordinária e aterrorizante. Por quê? Porque se aceitar, vou me tornar oficialmente um empresário internacional. Vou ter escritórios em 5 países, funcionários que nunca vou conhecer pessoalmente, reuniões por videoconferência com pessoas que só se importam com números. Beatriz se sentou no sofá à frente dele, percebendo que estavam chegando ao cerne de uma questão fundamental. E isso te incomoda? Me aterroriza, porque significa me afastar definitivamente de quem sempre fui. Rafael, você pode ser um empresário e continuar sendo você mesmo. Posso? Olhe para mim nos últimos meses. Quando foi a última vez que passei uma tarde inteira trabalhando com as mãos numa oficina? Quando foi a última vez que conversei com a dona Conceição sobre as fofocas do bairro? Quando foi a última vez que me senti realmente em casa em algum lugar? A pergunta final atingiu Beatriz como um raio. Rafael estava expressando um desconforto profundo com o rumo que sua vida havia tomado, e ela não podia ignorar que grande parte desse rumo era consequência do relacionamento deles. O que você quer fazer? Perguntou ela, temendo a resposta. Quero recusar a proposta. Quero manter a empresa no tamanho atual, atendendo bem os clientes que já tenho. Quero voltar a passar metade do meu tempo trabalhando na oficina original, com as mãos sujas de óleo, consertando carros para a vizinhança. E se isso significar ganhar menos dinheiro, ter menos prestígio? Significará ter mais paz e mais identidade. Era uma decisão corajosa que ia contra tudo o que a sociedade considerava sucesso. Rafael estava escolhendo autenticidade em vez de crescimento, satisfação pessoal em vez de reconhecimento social. Apoio sua decisão, disse Beatriz, e percebeu que era absolutamente verdade. Mesmo que isso signifique que eu nunca vou ser o tipo de homem que frequenta o mesmo círculo social que você, principalmente por isso. Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. Era o sorriso que Beatriz havia se apaixonado naquela tarde chuvosa na oficina. O sorriso de um homem que sabia quem era e estava em paz com isso. Então vamos recusar a proposta juntos, disse ele. Como assim? Você também está se perdendo nessa corrida corporativa. Quando foi a última vez que você participou diretamente da criação de uma peça de roupa?
Quando foi a última vez que visitou uma fábrica só para acompanhar o processo produtivo, não para resolver problemas administrativos? Era verdade. Beatriz também havia se afastado do que realmente amava no trabalho, sugada pela dinâmica gerencial que o crescimento da empresa exigia. O que você está sugerindo? Que a gente encontre um equilíbrio. Eu mantenho a empresa no tamanho atual e você delega mais responsabilidades gerenciais para se reconectar com a criação. Paramos de crescer por crescer e voltamos a fazer o que amamos. Era uma proposta radical em um mundo que media sucesso exclusivamente por números e expansão. Mas também era uma proposta sábia, baseada na compreensão de que realização pessoal nem sempre coincide com crescimento empresarial. Naquela noite, tomaram a decisão mais importante de suas vidas: escolher a felicidade em vez do sucesso convencional, a autenticidade em vez das expectativas sociais. 6 meses depois da decisão de recusar a expansão internacional, Rafael e Beatriz estavam vivendo a vida que haviam escolhido conscientemente. A Andrade Serviços mantinha um tamanho adequado, atendendo clientes corporativos com excelência sem perder a alma artesanal. Rafael passava 3 manhãs por semana na oficina original, trabalhando com as mãos e mantendo contato direto com a vizinhança que o viu crescer. Beatriz, por sua vez, havia delegado grande parte das responsabilidades administrativas para Marcos e outros diretores competentes, liberando-se para voltar ao processo criativo. 2 vezes por semana, trabalhava diretamente com os estilistas, participava do desenvolvimento de novas peças e visitava as fábricas para acompanhar a produção. Era como redescobrir por que havia se apaixonado pela moda 20 anos antes. A mudança mais significativa, porém, era na qualidade do relacionamento. Sem a pressão constante de crescimento empresarial e adequação social, haviam encontrado um ritmo próprio que honrava tanto a simplicidade que Rafael valorizava quanto a sofisticação que fazia parte da identidade de Beatriz. Foi numa tarde de setembro, exatamente 18 meses após se conhecerem na oficina, durante aquela tempestade memorável, que Rafael tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Beatriz, quero te pedir em casamento, disse ele de forma direta, característica sua, mas quero fazer isso do meu jeito, no lugar que representa quem somos juntos. Como assim? Perguntou ela, curiosa. Quero que seja na oficina, onde nos conhecemos, onde você me viu pela primeira vez como pessoa, não como oportunidade ou problema, onde construímos nossa primeira conversa real. A proposta era inusitada, mas perfeita. A oficina representava o ponto de encontro entre seus 2 mundos, o local onde as diferenças haviam se transformado em complementaridade. Seria uma cerimônia pequena, continuou Rafael. Família próxima, alguns amigos do bairro, alguns colegas seus. Nada muito elaborado. Adoraria, respondeu Beatriz, e percebeu que era a resposta mais espontânea que havia dado em muito tempo. Os preparativos do casamento revelaram como haviam evoluído como casal. Em vez de contratar uma empresa de eventos, decidiram organizar tudo juntos. Beatriz usou sua experiência em coordenação para planejar a logística. Rafael mobilizou a vizinhança para transformar a oficina num espaço adequado para a cerimônia. Dona Conceição assumiu o comando da comida, coordenando as vizinhas numa operação culinária que produziu salgados, doces e pratos típicos que representavam a verdadeira hospitalidade brasileira. Dona Carmen contribuiu com especialidades libanesas, criando uma fusão gastronômica que simbolizava a união de culturas. Nunca imaginei que fosse me casar numa oficina mecânica, confessou Beatriz para a mãe durante os preparativos. Filha, lugar não importa. O que importa é com quem você está se casando, respondeu Dona Carmen com a sabedoria simples que a caracterizava. O dia do casamento amanheceu nublado, mas sem ameaça de chuva. Rafael e os amigos trabalharam desde cedo arrumando a oficina. Cobriram as máquinas com panos brancos imaculados que contrastavam lindamente com as ferramentas organizadas nas paredes. Montaram um pequeno altar improvisado perto da entrada, decorado com flores simples, mas escolhidas com carinho. Father Antônio, que conhecia Rafael desde criança, conduziria a cerimônia.
Aos 80 anos ele havia visto muitos casamentos, mas confessou que aquele seria especial por representar a união de duas pessoas que haviam escolhido o amor acima das convenções sociais. Beatriz chegou às 5 da tarde usando um vestido que havia desenhado especialmente para a ocasião. Era elegante, mas não ostensivo, sofisticado, mas adequado ao ambiente. Havia escolhido tecido branco simples e criado um design que honrava tanto sua expertise em moda quanto a simplicidade do local. Rafael a esperava vestindo o mesmo terno que usara para pedir perdão naquela tarde memorável no edifício corporativo dela. Era uma forma simbólica de fechar o círculo, de transformar uma roupa associada a momento difícil em símbolo de novo começo. A cerimônia foi breve e emocionante. Father Antônio falou sobre amor verdadeiro, sobre como duas pessoas de mundos diferentes podem construir algo novo e belo juntos. Citou a parábola bíblica dos talentos, comparando Rafael e Beatriz a pessoas que haviam recebido dons diferentes e escolhido compartilhá-los para multiplicar a alegria no mundo. Rafael e Beatriz, disse ele no momento dos votos, vocês provam que amor não conhece classe social, não se intimida com diferenças, não se deixa derrotar por preconceitos. Que Deus abençoe esta união e que ela seja exemplo para todos nós. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, sem formalidades excessivas, mas carregados de sinceridade. Beatriz, disse Rafael, você me ensinou que posso crescer sem perder minha essência, que posso me apaixonar por alguém completamente diferente de mim, sem deixar de ser quem sou. Prometo te amar respeitando nossas diferenças e construindo nossa felicidade com base no que temos de melhor. Rafael, respondeu Beatriz, você me mostrou que existe vida além do sucesso profissional, que existe alegria nas coisas simples, que existe amor que não tem segundas intenções. Prometo te amar honrando quem você é e construindo nossa vida com base nos valores que nos uniram. As alianças foram simples, compradas com o primeiro lucro da Andrade Serviços Corporativos. Rafael havia feito questão de que fossem adquiridas com dinheiro que ganhara por mérito próprio, simbolizando que chegava ao casamento como parceiro, não como dependente. Quando Father Antônio os declarou marido e mulher, a oficina explodiu em aplausos e lágrimas. Dona Conceição chorava abertamente. Dona Carmen sorria com orgulho. Marcos Ferreira, que inicialmente tinha reservas sobre o relacionamento, aplaudia com entusiasmo genuíno. A festa que se seguiu foi um reflexo perfeito de quem eles haviam se tornado juntos. Música ao vivo tocada por um grupo de samba da região se alternava com playlist de jazz que Beatriz havia preparado. Executivos de terno conversavam naturalmente com vizinhos em traje de domingo. Crianças do bairro brincavam entre os carros estacionados no pátio. O momento mais emocionante veio quando seu João, de 70 anos, levou Rafael para um canto e disse: Meu filho, sua mulher é ouro, mas você também merece ela, porque tem coração bom e mãos trabalhadeiras. Deus fez um bom negócio juntando vocês dois. Era a aprovação que Rafael mais valorizava, a da comunidade que o havia criado e continuava sendo sua referência moral. A lua de mel foi igualmente representativa de quem eram. Passaram uma semana numa pousada simples no litoral norte paulista, onde Rafael ensinou Beatriz a pescar e ela o ensinou a apreciar vinhos. Sem agenda corporativa, sem telefonemas de trabalho, apenas tempo para se conhecerem ainda melhor como marido e mulher. De volta a São Paulo, estabeleceram uma rotina que equilibrava responsabilidades profissionais com qualidade de vida. Moravam no apartamento reformado de Rafael, que ficava em cima da oficina, mas haviam ampliado o espaço e criado um ambiente que refletia os gostos de ambos. 3 vezes por semana, Beatriz trabalhava em casa desenhando novas coleções numa mesa que Rafael havia construído especialmente para ela. 2 vezes por semana, ele fechava mais cedo a oficina e iam juntos ao mercado municipal, mantendo a tradição que havia marcado o início do namoro. A maior mudança veio quando decidiram criar um projeto social conjunto. Usando a expertise empresarial de Beatriz e o conhecimento técnico de Rafael, estabeleceram um programa de capacitação profissional para jovens da região.
Ofereciam cursos gratuitos de mecânica básica e empreendedorismo, criando oportunidades para que outros pudessem seguir caminhos semelhantes aos deles. É nossa forma de retribuir, explicava Rafael para os alunos do primeiro curso. Tivemos oportunidades e queremos multiplicar essas oportunidades para vocês. O programa cresceu organicamente. Em 2 anos, havia formado mais de 100 jovens, muitos dos quais abriram suas próprias oficinas ou conseguiram empregos qualificados na indústria automotiva. Beatriz descobriu que ensinar empreendedorismo para jovens carentes era tão gratificante quanto fechar contratos milionários. No 3º aniversário do primeiro encontro na oficina, numa tarde de novembro, que ecoava aquela tempestade que havia mudado suas vidas, Rafael e Beatriz fizeram um balanço de tudo que haviam construído juntos. Às vezes penso no que teria acontecido se meu carro não tivesse quebrado naquela tarde, disse Beatriz abraçada a ele na pequena sala da oficina onde haviam tomado o primeiro café juntos. Provavelmente você teria perdido a reunião em Santos e ficado muito irritada, brincou Rafael, e nunca teria conhecido o homem mais íntegro que já encontrei. Nem eu teria conhecido a mulher mais incrível que já pisou nesta oficina. Olharam juntos pela janela, vendo a chuva começar a cair novamente, suave desta vez, sem a violência daquela tempestade que os havia unido. Era como se o tempo estivesse completando um ciclo, lembrando-os de onde tudo começara. Sabe qual foi a lição mais importante que aprendi? Perguntou Beatriz. Qual? Que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas na capacidade de ver e amar a pessoa por trás das aparências. Rafael sorriu, lembrando-se das palavras que havia dito naquela primeira tarde. Toda pessoa merece respeito, não importa como esteja vestida. E eu aprendi que dignidade e amor são os únicos patrimônios que realmente importam, disse ele. Anos depois, quando contavam sua história para os jovens do programa social, para jornalistas interessados em casos de sucesso empresarial, ou simplesmente para amigos curiosos sobre como um mecânico e uma milionária haviam construído uma vida feliz juntos, sempre enfatizavam a mesma mensagem. Quando 2 pessoas se veem realmente pelo que são, não pelo que possuem, nenhuma diferença social pode separá-las. A oficina onde se conheceram continuava funcionando, agora administrada por um dos primeiros alunos do programa social. Rafael passava algumas manhãs lá, mantendo contato com as raízes que o haviam formado. O cheiro de café coado e o som das máquinas se tornaram a trilha sonora permanente de um amor que provara que a autenticidade vale mais que todo o dinheiro do mundo. E sempre que chovia em São Paulo, especialmente nas tardes de novembro, quando o céu escurece de repente e despeja sobre a cidade toda a força das tempestades tropicais, Rafael e Beatriz paravam tudo o que estavam fazendo para ficar juntos na janela, lembrando-se de que às vezes os melhores encontros acontecem nos momentos mais inesperados. O perfume de café coado, o abraço protetor, a chuva batendo nas janelas, tudo permanecia igual. O que havia mudado era que agora eles sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, autênticos e profundamente felizes. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Beatriz tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso ao contá-la. Esta narrativa sobre amor verdadeiro que supera barreiras sociais nos lembra que, no final das contas, o que realmente importa são os valores que carregamos e a autenticidade com que vivemos nossas vidas. Se esta história despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal para acompanhar outras narrativas igualmente envolventes que exploramos semanalmente. Deixem um like se acreditam, como Rafael e Beatriz, que o amor verdadeiro não conhece classes sociais. E contem nos comentários. Vocês já viveram alguma situação onde precisaram escolher entre as expectativas sociais e a felicidade genuína? Suas experiências enriquecem nossa comunidade e inspiram novas histórias. Nos encontramos na próxima narrativa, sempre aqui para celebrar a complexidade e a beleza da vida humana.